Eu larguei uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para diminuir a exclusão digital no meu estado. As minhas amigas falam que a minha vida toda me trouxe para o cenário que eu vivo hoje. Mas antes, vamos dar uma contextualizada. Aos 23 anos, eu fui morar no continente africano, num país que chama Moçambique. Fica lá no sul. E vamos ao checklist de coisas que eu fiz por lá. Viajar sozinha para o continente africano. Check. Morar com 5 pessoas que eu só conheci na internet. Check. Trabalhar numa ONG recebendo um auxílio de R$ 275. Check. Aprender sobre meios de pagamento com baixa conectividade, viajando de ônibus todo o país. Check. E o grande finale, caí num bueiro, mexendo no celular, quase perdendo a perna, que transformou a minha vida e me trouxe de volta para o Brasil, desempregado e sem dinheiro. No final desse mesmo ano, como o maior patrimônio que eu tenho são os laços que eu construí e as pessoas que eu conheço, eu virei trainee na Microsoft. E foi lá, querendo ser vendedora, que eu me apaixonei pelo potencial transformador da tecnologia. Afinal, foi ela que me tirou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e me fez vencer numa cidade de 20 milhões de pessoas. Foi lá também que eu escutei a fatídica frase: "Eu tenho mais anos de carreira do que você tem de idade, mocinha." E apresentando, atendendo todos os clientes envolvidos no maior escândalo político que esse país teve, além de me dar um burnout, a Microsoft me tornou resiliente, estratégica e uma ótima leitora de pessoas. O meu sonho era me aposentar lá, morar em Seattle, ser tal qual o Bill Gates, alguma coisa parecida assim. Mas em 2019 esse casamento acabou, a gente se desentendeu. E sendo uma mulher honesta como eu sou, eu terminei um relacionamento antes de começar o outro e fui para o Google. No Google, inexperiente na arte do marketing digital, eu me apaixonei pelo potencial transformador que o marketing digital, a personalização e o acesso aos dados têm. Se algum anúncio perseguiu vocês, principalmente do segmento calçadista ou vestuário, eu tenho culpa e me orgulho muito disso. Eu aprendi atendendo as pessoas sobre o que um ajuste de um anúncio pode fazer e que isso pode atender e ajudar o grande varejista, mas também o pequeno empreendedor. Foi no Google que eu também enfrentei um dos maiores tempos mais turbulentos da nossa era e que me fez repensar a minha carreira. E, ao final de tudo isso, ajudar a empresa a contratar talentos minorizados como eu. Afinal, mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+, sequer sonham em trabalhar numa empresa grande dessas. Eu, pelo menos, posso garantir para vocês que eu nunca sonhei com isso. Legal, a história é maravilhosa, parabéns, Lisiane, pela carreira resiliente, mas essas grandes empresas só conversam com um pedacinho da população. Vamos entender como é que tecnologia se posiciona no mundo e tal qual no país a gente vive, quem está dentro e quem está fora dessa história? Como eu falo para os meus alunos, contra números não há argumentos, vamos embora. Hoje, a gente tem um horizonte de mais de 5 bilhões de pessoas conectadas no mundo. No Brasil, num horizonte de mais de 200 milhões de pessoas, entre 159 e 160 estão conectadas. E no Rio Grande do Sul, um estado com 11 milhões de pessoas, distribuídas em 497 municípios, que 80% tem menos de 5 mil pessoas, 9,8 milhões de pessoas estão conectadas. E a gente está falando de conexão, não de internet de qualidade. E para quem tem um problema de vício com celular, sabe que isso são coisas completamente diferentes. Falando de inclusão de conectividade, vocês podem ver que nesse horizonte, muita gente fica de fora, num país que tem mais celular do que gente. E quem que fica de fora dessa conversa? A gente ainda tem mais de 11 milhões de pessoas que são analfabetas. 34 milhões de pessoas no Brasil que não têm sequer acesso à internet. Centenas de milhares de pessoas que todos os dias caem no golpe do Pix. E eu tenho certeza
que vários de vocês conhecem alguém que caiu no golpe do Pix. E 72% da população dizendo que tem medo da inteligência artificial e sequer ousa entender o que é de tanto medo que tem. Ao mesmo tempo que 67% da população brasileira ainda já fala que sabe o que é o ChatGPT e mesmo assim não quer mexer em como funciona. E nesse mundo de inclusão e exclusão social e digital, como é que a gente resolve isso? Em escala, em massa, rápido e para todo mundo. Eu descobri, vindo do setor privado, que tem uma solução quase mágica. Construir políticas públicas que deem acesso, autonomia, ferramenta e apoiem o senso crítico dessas pessoas no uso da tecnologia, da internet, para além da inteligência artificial. E como eu falei para vocês, todas essas maluquices anteriores e aventuras no mundo das maiores empresas de tecnologia no mundo me fizeram dividir essa jornada em 4 grandes pilares, que é o que eu vou contar para vocês agora. Primeiro, a gente tem que cuidar das pessoas. Quem tem fome, tem frio e não tem casa, não consegue pensar em internet, não consegue pensar em futuro, não consegue pensar em qualificação digital. E no estado que sofreu o maior desastre climático de todos os tempos, uma coisa simples como filtro de água pode ajudar muita gente num cenário pós-enchente. E isso começa de uma parceria com uma ONG israelense que faz filtro de água a menos de R$10. E a gente ajudar a conectar e distribuir com terreiros de matriz africana que ficaram excluídos, às vezes, de uma política pública. E ajudar esses lugares que foram lugares de acolhimento e distribuição, não só para pessoas como eu, que professam a religião de matriz africana, a ajudar a sua comunidade, no estado que proporcionalmente tem o maior número de pessoas que se autodeclaram como pessoas que professam religião de matriz africana. Outro jeito da gente cuidar das pessoas é junto com uma mulher tão maluca como eu, ir lá na Arena do Grêmio e pedir: oi, me empresta o estacionamento para a gente fazer um mutirão e ajudar milhares de pessoas. Juntando 30 diferentes organizações, trazendo 9 ônibus da região metropolitana, juntando defensoria pública, bancos, instituições, e descobrindo ao longo do caminho que, mais do que senso empreendedor, que era o que a gente pensava, abrir um CNPJ, empoderar essas pessoas, ainda tinha muita gente que perdeu a identidade na chuva. E durante 2 dias a gente descobriu que recadastramento de identidade era o que as pessoas mais precisavam para ter acesso a uma política pública e acesso à digitalização. Cuidadas das pessoas, entendidos todos essas fronteiras que a gente tem, vamos dar um passinho para frente. E aí a gente começa a alfabetizar as pessoas para o digital. E quando eu falo de alfabetizar as pessoas para o digital, pode começar num encontro com uma pessoa, um presidente de uma associação de aposentados, que me encontra na rua e diz: pelo amor de Deus, me ajuda a qualificar as pessoas. Eu digo: vamos embora. E a gente criar um projeto junto com uma universidade pública, a universidade que eu estudei, para letrar idosos, para não caírem nesses golpes e para utilizar da forma correta e não clicarem em links equivocados, nem caírem em todos os golpes. E com isso, construindo a autonomia. A gente cuidou, a gente letrou. Para onde a gente vai? A gente vai educar as pessoas. A gente vai educar jovens que estão em territórios periféricos, que estão nas escolas públicas, para que eles vão em eventos de inovação durante todo o South Summit e que eles possam sonhar em estar em espaços que eles nunca foram, levando os mesmos palestrantes que são renomados mundialmente para o Araújo Viana, um dos maiores auditórios que a gente tem no Rio Grande do Sul, trazendo 30 ônibus em parceria com o município, para que esses jovens levem a inovação da periferia para o centro e para que levem o centro para a periferia. Porque eu sempre acredito que a gente só sonha com o que a gente vê. E, por último, trazendo todo esse conhecimento do setor privado e das grandes empresas que eu conheci e que eu trabalhei, como IBM, Salesforce, Microsoft, Google, fazer acordos para a qualificação da população. Fazendo um dos maiores acordos de 1,5 milhões de pessoas qualificadas em IA, em 6 horas, pelo celular, independente de escolaridade, com baixa conectividade,
onde essas pessoas estiverem. Fechados esses 4 pilares, e a gente está falando de verdade ou consequência. E eu quero falar algumas verdades para vocês. A primeira é que várias vezes eu questiono a minha decisão. Eu ganhava bem, eu ia morar fora, eu desisti de tudo isso para ajudar 11 milhões de pessoas todos os dias. E botando mais com as consequências dessa verdade, eu confesso para vocês que às vezes eu choro. Eu choro de frustração por não poder ajudar o Jamaica, que é o líder do Quilombo dos Machado, um dos maiores quilombos urbanos que a gente tem no Rio Grande do Sul, que quase tomou tiro na enchente, que eu acompanhei levando alimento, ajudando as pessoas a se qualificarem para utilizar os benefícios do governo e por não poder ajudar mais. Eu choro às vezes de tristeza quando eu vejo casos como o da Ana, que estava na Casa Violeta, que foi um centro de acolhimento de mulheres vítimas de violência, que já são vítimas da sociedade, que têm déficit cognitivo, que têm problema de saúde mental, que quase foram vítimas de feminicídio e, a duras penas, através do empreendedorismo, tentam auxiliar os seus filhos, que também estão abrigados naqueles lugares. Mas eu choro muito mais de alegria. Quando os meus alunos falam que eu transformei a vida deles numa aula, quando o Rafael e a esposa dele, ele dono de imobiliária e ela uma ex-recepcionista, me falam que eu transformei a vida deles rodando meia dúzia de prompts que para mim parecem muito fáceis, mas que para eles transformaram a vida. Ou quando um idoso de 67 anos me chama no inbox e diz: Lízia, eu quero aprender sobre IA porque tu me mostrou que é muito simples e eu quero ir para frente. Eu, como falaram na introdução, há 2 dias atrás eu estava num dos maiores polos de tecnologia do mundo, vendo sobre robôs, sobre carros autônomos, inteligência artificial e todas essas coisas. E se vocês quiserem saber o que eu pensei, eu agradeci. Há séculos atrás eu sequer poderia estar pisando nesse palco. Eu não poderia estudar, eu não poderia falar, eu não poderia viajar, um monte de coisa. E isso pode ser por idade, pode ser por gênero, pode ser por raça. Não tem problema nenhum. Hoje, eu posso rodar o mundo mostrando que tecnologia é para todo mundo. Encorajando barbeiros, professores, artesãos a não só transformarem os seus negócios, mas transformarem a sua própria vida. E falando desse jeito, qual é o meu convite para vocês? É que vocês também me ajudem a mostrar que tecnologia é para todo mundo. Que a gente só vai construir tecnologia de uma forma ética se todo mundo participar dessa construção. Porque história não pode ser só feita pelos dados que são apresentados para a gente. História de verdade é ter coragem de enfrentar aquilo que escreveram para a gente. Muito obrigada.